Olá, amigos, amigas, boa noite, tudo bem? Todo o Brasil aí, também os países de língua portuguesa. Nós estamos aqui hoje com o tema a força da liderança feminina. Então, a gente, nesse primeiro momento, aí, a gente vai aguardar os participantes entrarem na sala. Eu peço a gentileza que vocês se identifiquem aí, quais são os estados, de onde vocês estão falando, para que, de fato, a gente possa... Vocês se identifiquem aí, quais são os estados, de onde vocês estão falando, para que, de fato, a gente possa... Vocês se identifiquem aí, quais são os estados, de onde vocês estão falando. Tá. Não, pode cortar o som, mano. Pra que vai ter? Pode cortar o som. Cortou o som? Vamos lá, cortou o som. Então, deixa eu só... Então, vamos lá. A Miriam entrou. Carlos Augusto também. Boa noite, boa noite. Gustavo Hipólito, muito bem-vindo. A gente vai esperar esse primeiro minutinho aí para o pessoal acessar. A gente teve um problema técnico aqui, acontece ao vivo o programa, novos patrocinadores e players, então a gente quer pedir desculpa aí a vocês, os nossos ouvintes que estão fiéis aí. Primeiramente, agradecer a Magia do Mundo dos Negócios, ao qual está concedendo essa live junto conosco, acreditando nesse nosso trabalho. Um grande abraço aí ao Marcos, ao Henrique, da Magia do Mundo dos Negócios, e também Locus Coworking, é esse espaço que a gente está aqui agora. Agradecer ao grande Davi Isa, que é o nosso patrocinador, e que está concedendo esse espaço maravilhoso, com uma bela infraestrutura, num lugar muito bem localizado, que é a Avenida Paulista, a avenida mais reconhecida da América Latina. Então, isso dá muita abrangência para o nosso programa. Então, eu estou com 3 grandes mulheres hoje. Eu quero apresentar para vocês... Eu estou com a Tânia Moura, da Associação Brasileira de Profissionais de RH. Eu estou com a Jandaracy Araújo, que ela é empresária de joias, professora de pós e também consultora de negócios. E também, para fechar o grande time aí de mulheres poderosas, com a doutora Juliana Ziahana, que é advogada, professora de Direito, especializada em resolução de conflitos. Então, eu vou pedir a gentileza, Tânia, que você se apresente aí ao público, que você fale mais sobre você e aí vocês se apresentem também. Gente, boa noite, é muito bom estar aqui. Quero começar, meu querido, falando super obrigada pelo convite. Imagina. A gente se conheceu através justamente de um fórum de liderança feminina. Então, falar sobre liderança feminina é um tema que eu estou ultimamente, principalmente, muito apaixonada. Então, obrigada por abrir esse espaço. Estou na Associação Paulista Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos. Sou consultora, trabalhando com gestão de pessoas e também gestão de negócios e sócia de uma produtora cultural. Então, o tema liderança, o tema gente, o tema mulher está sempre na pauta do meu dia a dia. Então, é um prazer estar aqui. Bacana ver que tem muita gente conhecida chegando e a gente espera ter uma noite aí com muita conversa boa. Ótimo, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Eu sou Jandaracy. Como o Guilherme falou, obrigada pelo convite mais uma vez. Vai ser uma oportunidade da gente bater um papo sobre temas que estão tão no ar e são tão valorosos para todos. A questão da liderança feminina, onde estão as mulheres negras nesse papel de liderança e por que a gente ainda tem que discutir tanto sobre diferença salarial? Por que a gente tem esse cenário, né? Eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, do Comitê de Igualdade Racial e Comitê 88, que também aborda a liderança feminina, e sou conselheira da UIL, que é uma ONG que trata também da liderança feminina e mulheres em conselho. Boa noite, Melquiades, é um prazer estar novamente com você, é um prazer estar com vocês também e com todos vocês que nos acompanham. Eu sou a doutora Juliana, eu sou advogada, nós temos um escritório especializado em atender empresas e startups, é daí que eu conheço o Melquiades, de outros projetos do mundo corporativo. Também sou professora de Direito e especializada na resolução de conflitos extrajudicial.
Vai ser um prazer estar com vocês essa noite. Durante toda a minha carreira, por óbvio, ser mulher sempre estive junto com todas essas questões do que é ser mulher no ambiente profissional. E hoje, em especial, eu vivo a minha segunda gestação, então aí misturada com a minha questão, minhas questões profissionais, eu tenho as questões da maternidade, acho que acrescenta bastante aí na nossa discussão. Ótimo, excelente. Então, reforçando, né, nós estamos hoje aqui para discutir a força de liderança feminina. Então, eu queria começar com a Tânia aqui, que hoje está vice-presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de RH, falar sobre esse espaço da mulher no mercado de trabalho, os desafios, enfim, contar um pouco desse cenário para nós. O que a gente tem visto? A gente tem visto que isso é um tema tão importante que, dentre as iniciativas da associação, uma das coisas que a gente recentemente fez foi justamente a construção de um fórum de liderança feminina. Certo. Só para contar um pouquinho de história para vocês, a gente começou falando como é que se dá a formação da liderança feminina. A gente comentava aqui minutos antes, né, como é que essa questão cultural, né, como é que a mulher se preparou, como é que a mulher teve oportunidades até de educação para poder chegar onde está. A gente falou um pouquinho como é que está o segmento, como é que os segmentos estão hoje representados, as mulheres estão nesses segmentos. A gente percebe muita diferença. Se você tem um segmento onde o produto é bens de consumo, você consegue ter um espaço melhor para a mulher, como também no varejo, como também em serviços. Indústrias de capital intensivo, por exemplo, você já vê uma participação muito menor. Além disso, a gente fala um pouco também das diferentes atuações nesses diferentes segmentos. O ambiente corporativo, ele tem já um padrão de como ele vê a sua liderança. Mas a gente também tem hoje muito mais startups, a gente tem empreendedorismo, a gente tem toda a parte também de trabalhos públicos. Então, a gente vê diferenças gritantes em cada um deles. E a gente passa falando também de iniciativas que a gente vai terminar aqui colocando. O que eu quero trazer é que a gente vê, né, nesses diferentes segmentos um número de mulheres muito pequeno comparado com o que a gente tem na própria população brasileira. Então, se a gente olha o número de eleitores, por exemplo, a gente olha o número da população brasileira, as empresas deveriam refletir esse número nos seus quadros. E a gente percebe que ele é refletido, mas no nível baixo. Então, no primeiro step de uma pirâmide, de uma estrutura organizacional, a gente vê mais mulheres. À medida que elas vão crescendo na carreira, a gente vê uma diminuição muito grande. Então, a gente não tem no cargo gerencial para algumas empresas nem 30% de cargo de liderança, 40% dependendo do segmento da sua área de atuação. E quando a gente sobe para uma diretoria, isso diminui. Para conselho, então, a gente não chega a 3% no Brasil. Então, isso é um número muito baixo. E se a gente quer uma sociedade melhor, a gente precisa ter mais mulheres podendo ter a sua voz, a sua representatividade e exercendo a liderança nessas diferentes áreas de atuação. Perfeito. E me explica, você que está atuante aí, me explica assim, porque eu entendo que tem dados até de Big Four, que são as consultorias e auditorias que dão esses dados para o mundo, né, norte-americanas, que dizem que talvez a gente vai igualar isso em 60 anos, eu acho um equívoco, isso é uma mentira, não vai. Eu sou muito a favor de acesso, porque assim, muito se fala, tem uma linguagem coloquial, com muita educação, mas o que a gente precisa de acesso é chegar num ponto de um conselho deliberativo e falar assim, bom, eu exijo que aqui tenha pelo menos 25% de mulheres, eu exijo que tenha 50% e assim por diante, para que vocês tenham aí a igualdade sendo reconhecida. Então, claro, eu sendo homem, o mundo infelizmente ainda é muito machista, né? Eu ainda preciso me educar para esses novos comportamentos, a gente foi educado numa sociedade assim, e estou dando esse espaço, e sempre quando vocês precisarem, vocês vão voltar aqui e discutir esse tema, mas diz assim, o que a gente pode fazer de iniciativa, não só dependendo desses 60 anos, desses fóruns, de uma ONU, da Vida Nações Unidas, para vir resolver essa questão. O que a gente pode, de fato, nós homens também, ajudar vocês mulheres, para que a gente não dependa desses órgãos propriamente para ditarem essas regras? O que a gente pode trazer de iniciativa? Bacana você falar isso, adoro essa pergunta. Porque, na verdade, o número é muito maior que 60. Sim. Eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil também, e um dos comitês que a gente tem, ele tem o seguinte título, 80 em 8.
Porque quando o grupo foi fundado, o número era que para mulher chegar a cargos de liderança como os homens demoraria 80 anos. Esse número piorou. Hoje está mais de 200, conforme a gente viu nos nossos últimos dados. Então, assim, para a gente diminuir esse prazo, realmente a gente precisa ter uma atuação mais assertiva. Fazendo um paralelo, lembra aquela época que a gente não queria usar cinto de segurança e a gente precisava melhorar a segurança do povo brasileiro? O que você fez? Você fez uma lei, você pôs um cinto, você pôs uma multa e hoje todo mundo anda e a gente vê que teve diminuição de acidentes. Então, guardando as devidas proporções, o que a gente acredita é que a gente precisa de uma cota. A cota é uma questão muito polêmica, porque você pode dar privilégio para pessoas que não estão tão preparadas. Então, a questão sempre é, eu estou valorizando a competência ou estou valorizando a inclusão? Então, nós acreditamos, eu praticamente acredito, que a cota tem que ser temporária, porque a gente parte de uma corrida em momentos diferentes. Os homens estão fazendo uma corrida lá na frente, a mulher tem que correr aqui muito mais para alcançar. Então, a cota ela faz o quê? O ajuste dessa diferença de oportunidade. Então, no grupo a gente faz isso, em outras empresas também, a gente está apoiando. Tem um movimento de políticas públicas para isso se transformar em uma legislação, já tem um grupo trabalhando nisso. E a ideia qual é? A gente ter cotas para mulheres em cargos de conselho, porque também você consegue influenciar lá quando tem mais mulheres. Esse é um caminho. Outro caminho que a gente tem visto em empresas bem diferenciadas, e aí, fazendo um parênteses, a gente vê diferença de multinacional e empresa familiar nacional, porque algumas práticas em outros países já estão mais avançadas que o nosso, então a gente consegue trazer e aplicar práticas mundiais aqui. Essas empresas, elas estão trazendo a obrigatoriedade de, num processo seletivo, por exemplo, você já ter pelo menos 50% mulher candidata para uma determinada vaga de liderança. Não quer dizer que a gente vai contratar obrigatoriamente, porque tem toda a questão, né, de se avaliar de uma forma mais criteriosa. Mas o fato de você, pelo menos, dar a oportunidade da mulher se candidatar igual a homem. Então, esses são dois caminhos aí práticos, atuais, para a gente poder fazer esse número para um número melhor. Perfeito. Muito bem explicado. Obrigado pela contribuição. Jandaracy, você estava comentando sobre essa questão da mulher negra e a diferença salarial. Se você puder dar abrangência para a gente entender melhor esse cenário, e fica à vontade, por gentileza. Bom, a questão quando a gente fala, né, de mulheres na liderança, a gente não pode descartar a questão da diferença do gap salarial. Hoje, nós falamos que uma mulher ela ganha, em média, 30% menos que o homem. Então, eu estou falando de uma média geral. Quando eu faço um recorte racial, esses 30% é de uma mulher branca com um homem branco. Quando eu comparo, e a gente está falando de pessoas que estão na mesma posição, mesma qualificação, exercendo cargos similares. Quando eu faço o recorte com a mulher negra, a gente está falando de 70% de diferença em relação ao homem branco. Isso são dados do PNAD. Então, assim, não são números chutados nem factíveis. Eu falo, usem mais as ferramentas de busca. Existem estudos, grandes estudos. Em fevereiro deste ano, foi feito um evento pela ONU no Chile, falando exatamente sobre a questão da liderança feminina, sobre esse gap salarial, e se fala em 216 anos. A gente está deixando só no Brasil de injetar 416 bilhões de reais. Isso é uma economia, é um PIB de um país, quando eu faço essa diferença salarial. Então, quando a gente fala desse tema de liderança feminina, a gente não pode deixar de fazer um recorte de diferença salarial. E isso é fácil de fazer, isso é já. Esse número é tão factível, a gente precisa principalmente mudar o mindset. Recentemente, em uma conversa, uma colega perguntou, nossa, mas por que uma mulher aceita ganhar menos? A questão é que não é que uma mulher aceita ganhar menos, não existe. Num processo seletivo normal, teoricamente, a proposta salarial, teoricamente, é igual. Só que, na composição salarial, no final do ano, os homens acabam ganhando mais. Onde consegue se pagar mais? Num bônus, numa premiação. E essa diferença ela vai se perpetuando. Quando a gente fala da mulher negra, principalmente, a gente tem essa diferença absurda entre as mulheres, né? Então, uma mulher branca ela ganha 45% a mais do que uma mulher negra, em algumas situações. E assim, eu não vou falar nem de cargo de liderança.
O número é tão grave que se a gente fala em funções básicas, como uma ajudante de limpeza, existe essa diferença salarial. A Faculdade do Ceará, em situação de violência, ela fez um estudo onde se falava que, por hora, uma mulher branca ganhava R$ 11,32, enquanto a mulher negra ganhava R$ 7,15. Como é que a gente lidar com isso? Por hora. Então, eu estou falando de salários muito baixos. Então, na base da pirâmide, a gente já faz essa distinção. Isso se perpetua. Principalmente que, no Brasil, mais de 45% das famílias são chefiadas por mulheres. Então, quando eu pago menos para as mulheres, eu estou mexendo com toda uma estrutura social, eu estou mexendo com toda a estrutura familiar. Essa mulher tem mais dificuldade para conseguir que os filhos delas estudem em boas escolas. Ela consegue dar menos benefícios para a sua família, sustentar toda a sua família e, inclusive, investir na sua própria formação e carreira. Então, a gente está, de fato, né, prejudicando ela na sua base. E é preciso falar disso. A questão das cotas, ela já está tramitando, vai ter continuidade agora. Por que a gente tem que ter mulher em todas as esferas de poder? Então, a gente fala de conselho, eu acho que tem que aproveitar esse ano também. 2018, eu acho que é um ano emblemático. É hora de colocar mais mulheres no legislativo, porque são as mulheres, é o legislativo que faz a lei. A gente está preocupado com o presidente, mas está a hora de mexer no legislativo também. Porque no nosso país existem leis, dos 104 países, isso também é um estudo da ONU, do Banco Mundial, dos 104 países que têm legislações que proíbem as mulheres de fazer alguma coisa, nós estamos entre lá. Nós, Brasil, está lá, entre os 104 países, que existe uma legislação que proíbe a mulher de fazer alguma coisa, ou tem algum direito restrito por lei. Então, dessa estrutura que a gente está falando de um machismo estrutural e de um racismo estrutural. Que é isso que... Racismo estrutural é quando você mexe na estrutura, na capacidade do outro ter acesso à mesma oportunidade. Então, é isso que a gente precisa discutir mais, falar mais e colocar mais na moda. Então, ninguém ganha menos porque acha que é legal, né? Nem se candidata a menos. Então, a gente precisa corrigir esses discursos, precisa, sim, ter transparência. Isso é tão grave no mundo que a Islândia teve que fazer uma lei para que homens e mulheres tenham os mesmos salários. Sim. A Inglaterra agora foi exigido que se dê transparência. E tem um prazo, as empresas ganharam um prazo para poder fazer igualar os salários. Então a gente tem uma questão mundial e que no nosso país ela se agrava pelos recortes. Eu tenho 54% da população. Nós mulheres somos 52% da população. Dentro desse cenário, 54% são mulheres negras, que formaram toda a estrutura da sociedade, hoje, no que a gente conhece, né, porque fomos um país escravagista, foram 304 séculos, né, de escravidão. Então, nós sempre trabalhamos, diferentemente das mulheres brancas, nós precisávamos trabalhar, eram obrigadas a trabalhar, e mesmo as que eram forras, elas tinham que trabalhar para poder comprar a alforria de seus filhos e de seus maridos, né, eram as fituteiras. E ajudavam as mulheres brancas que se tornavam viúvas também a sustentar sua família. Então a gente está desde que esse país é fundado ali, fazendo essa parte do alicerce. E hoje a gente está buscando também essa questão. Por que não mulheres na liderança? Não tem mais argumentação de que não tem mulheres com boa formação. Existem mulheres. A gente precisa tirar essa preguiça, né? Essa desculpa, ela não cabe mais. Existe boa vontade, existe dar oportunidade, né, ter oportunidade nos processos seletivos. Porque as barreiras começam nos processos seletivos. Exato. Né, no processo de seleção, e a gente vê isso toda hora, e é a hora de mudar. Tem mulheres extremamente capacitadas, com doutorado, mestrado, e que acabam indo empreender, assim como eu, como tantas outras. Por quê? Porque o mercado, ele restringe. Né? Ele simplesmente você não é convidado para entrevista. Eu ia citar isso, eu tenho muitos amigos, colegas negros, muitos optaram por iniciar por abrir uma MEI, né, microempresa, e poder galgar até ter um escritório e tudo mais, porque não tinha espaço no mercado. Então, assim, isso é o cúmulo de uma situação onde que o mercado continua predador, continua branco, hétero e machista,
E a gente vê números, e quero te agradecer aí, porque são números excelentes, a gente consegue entender a profundidade do problema e como isso é alarmante, né? Como você me citou, a mulher ela trouxe a construção de uma sociedade, elas lideram, muitos pais não assumem, e elas estão educando esses filhos para não ter os mesmos direitos, né? Então, tendo que ter sacrifícios. Eu venho de família muito pobre, nordestina, então minha mãe também me criou sozinho. Eu sei como que é essa questão. Por isso também estou pelas minorias, porque só quem vive sabe o dia a dia pode, de fato, relatar o que vive. Então, excepcional sua contribuição. A gente vai continuar com o debate aqui. Doutora Juliana, grande amiga também, a gente já está aí atuante um tempo. Queria que você comentasse essa questão, né, porque você está gestante, você é uma grande líder na sociedade, ajuda também o terceiro setor, junto com seu esposo, o Roberto Oliveira, que está como presidente do Projeto, uma ONG. Então, por gentileza, traz esses desafios que você tem como mulher gestante, que você tem que manter o seu alto desempenho, e claro, você tem escritório, acesso corporativo, precisa ter essas metas. Conta pra gente esses desafios. Eu acho que tudo que a gente tem falado até agora, a gente tem falado da mesma coisa em cenários diferentes, né? Então, a gente tem esses padrões, e eu acho que o primeiro passo para a gente começar a mudar essa realidade é reconhecer que esses padrões existem, para começar a desconstruir esses padrões. Então, quando eu falo que numa seleção eu passo os homens, ou eu passo as mulheres brancas e eu não passo as mulheres negras, é porque o recrutador tem um padrãozinho na cabeça dele, e aquele candidato, se não falar nada, tiver 3 candidatos, o que encaixa no padrão físico que ele estabeleceu ali, é o que vai, tem determinado fenótipo ali, é o que vai ser aprovado. Então o cara já sai com alguns pontos na frente na seleção, vamos dizer assim. Se enxergar nesse lugar, entender que esse padrão te foi ensinado, é um padrão social, que te foi ensinado e que é possível desconstruir para construir algo importante. Então, acho que é isso no ambiente corporativo, acho que é isso com relação às mulheres negras. É isso assim, né? É o início. E dentro do processo da maternidade, e como a maternidade é vista no mercado de trabalho, acredito que é a mesma coisa, né? Então, o que acontece? Existe um padrão social aí, em um inconsciente coletivo talvez, de que a mulher tem filhos e que ela tem que dar conta desses filhos. Ponto. Olha, crianças que são postas no mundo, elas precisam ser educadas e criadas. Elas precisam de afeto, elas precisam de cuidadores. A gente, de alguma forma, construiu que esse lugar é o lugar da mãe. Mas, na verdade, uma família, ela não subsiste. Aliás, hoje ela consegue subsistir, mas a ideia não é subsistência. A ideia é existência com qualidade. Uma família precisa de toda uma comunidade para conseguir se estruturar, né? Então, eu tenho que, primeiro passo, enxergar a importância desse momento da maternidade, não só para aquela mulher ou aquela família em específico, mas para toda a sociedade, porque é aquela estrutura que vai preparar o futuro cidadão. Certo. Então, eu tenho que enxergar que sim, é importante, é preciso apoiar este momento, de se criar um novo ser, de se gerar um novo cidadão para este mundo que a gente está falando que está errado. Agora, essa responsabilidade não é só da mulher. Essa responsabilidade é minimamente do pai e da mãe. Porque muitas crianças só têm a mãe, mas tem que ter uma comunidade para ajudar essa mãe. Entendeu? Então, eu acho que a maternidade, ela também traz muito esse lugar da solidão.
Porque a mulher tem que se haver nesse momento com todas essas cobranças e ainda se haver com o seu papel profissional. Onde eu vou estar nesse mercado de trabalho, e como se ela tivesse que fazer uma escolha. Eu vou ser mãe ou vou ser profissional? Não, você pode ser os dois. Só não dá para fazer tudo. Mas você não precisa fazer tudo sozinha. Você precisa de rede de apoio. Rede de apoio entre seus familiares, rede de apoio dentro da sua empresa. Você precisa de rede de apoio. Porque ninguém trabalha sozinho. A gente está aqui falando disso, né? Cotidianamente, quando a gente está no mundo corporativo, a gente faz parcerias, a gente, um levantando o outro. Então, por que a maternidade tem que ser um lugar de solidão? Por que a maternidade tem que ser você engravidou, você pariu, agora se vire com o seu filho? É muito bem mencionada, doutora Juliana, e assim, não é incomum, pelo contrário, é praxe de mercado. Uma mulher que tem um filho, muitas vezes é demitida depois de 1 ano, 2 anos, e não tem continuidade nessa carreira, não tem um plano de carreira consistente. E, assim, eu já vi situações no qual as mulheres se programavam para engravidar. É o cúmulo, onde o homem ou uma empresa ou alguém determina quando você pode ter filho. Então você não pode ter a escolha de ter o prazer de ser mãe no momento que você achar natural. Você tem que ter um calendário onde cada uma pode engravidar uma vez, num determinado momento. Vamos pregar uma tabela, né? Isso, as mulheres no mês. Olha, esse é o seu ano. Se você não engravidar esse ano, acabou sua chance, perdeu. Daqui a 5 anos talvez você possa de novo tentar. Esse é o cúmulo, assim, até para quebrar um pouco de gelo, eu quero ser pai de 4 filhos. Então, eu quero que esse mercado mude mesmo. Eu tenho minha própria empresa, eu ainda nem conheço a possível senhora aí, mas vai ter liberdade para criar meus filhos, como eles quiserem ser, independente do como, enfim, se forem se desenvolvendo. Mas realmente é alarmante isso. Como tem um grupo no Google, uma empresa chama B2Mom, então são grupos de mulheres que incentivam essas mães, né, a terem esse equilíbrio. Inclusive eu fiz um convite aí à Ingrid, que é do B2Mom. A gente está negociando para ela vir aqui discutir sobre isso, quais são os desafios, como que elas conseguem equilibrar. Porque também tem eu vou trazer um pouco para Jandaraci, que é a questão assim, muito se fala de empreender. Mas como que você vai empreender? Aí tudo bem, o mercado não dá espaço para a mulher ter esse plano de carreira, ela vai empreender. Mas assim, muito se fala, mas para empreender você tem que ter um mínimo de recurso. Sim. E nesses grupos ainda tem mulheres brancas e eu não vejo negros. Eu dou aula de MBA na Getúlio Vargas, não vejo negros. Estudei em colégio particular, não vi negros. Na rua, meus colegas, poucos negros. Então, peraí. Eles existem, são 54% da população brasileira. E agora a gente está indo para essa parte de empreendedorismo, que é um grito de liberdade, é uma alternativa de sustento. E como é que fica? Ajuda a gente aqui a equilibrar essa conta, assim, esse debate. Vou te falar como é essa conta. É assim, também um dado interessante, mais de 70% dos empreendedores no Brasil são negros. Isso é dado do Sebrae. Aí a gente fala de capacidade. Por que muitas... empreender, gente, não é nada fácil, hein? De falar que, assim, não se trabalha menos, trabalha dobrado, não tira férias, assim, você não tem férias programadas, não tem 13º, né? Então, a vida não é nada fácil também. Existe um sonho, né? Um ideário de liberdade da empreendedorismo que é fake. E tem 2 situações. Você tem um empreendedor por necessidade, aquela pessoa que empreende porque efetivamente não tem nada no mercado, e quem planeja empreender. São situações diferentes. No Brasil, infelizmente, a maioria dos empreendedores são por necessidade. Isso de uma forma geral. Qual é o grande lance? Por que você não vê negros nas vidas? Primeiro, nas escolas onde você frequentou e tudo mais. Primeiro, a gente parte da questão estrutural, né? A questão do acesso. O grande boom, o que dá para entender bem é quando a gente vai estudar a nossa história, né? O 13 de maio não aconteceu nada, o problema foi 14 de maio.
No 14 de maio de 1888, várias famílias foram jogadas à rua, Sem ter o que fazer. sem ter o que fazer, sem emprego, sem nenhum suporte, sendo que existia até uma legislação que proibia negros de frequentar as escolas, existia a lei da vadiagem, que os homens não poderiam procurar emprego. Então, como é que você vai desempregado lá na rua procurando emprego se a polícia vai te prender? Então, a gente tem aí uma questão estrutural muito forte. Eu tinha legislações que me proibiam a ascensão. E a gente fala ainda, tem a piadinha da democracia racial, né? Isso é a coisa mais cruel que se pode falar no Brasil, é que a gente vive na democracia racial. A gente nunca viveu na democracia racial. Nunca. Longe disso. Muito longe disso. E aí, voltando essa do racismo disfarçado. e aí, quando a gente fala, eu vou te falar uma coisa muito interessante. Por que é mais difícil você ver empreendedores negros de sucesso? Aí eu vou te contar uma coisa simples. De novo, precisa vir os nossos irmãos estrangeiros aqui falar que os negros não têm acesso a crédito. É simplesmente assim. Tem um estudo do BID que fala isso. As pessoas negras, quando vão procurar crédito, elas têm o crédito rejeitado em mais de 80% dos casos. Simplesmente pela cor da pele. Então, um empreendedor negro ele tem muito mais dificuldade de acesso a crédito. Isso é dado. Isso aqui não é mimimi, não é choro. Existem também estudo. Então, quando a gente chega para falar sobre isso, tanto que existem movimentos, né, hoje, então a gente está aqui para hackear o sistema. Então, tem o Conta Black, que é um movimento voltado para isso. O Black Money, que a gente está fortalecendo, da Nina Silva e Fernanda Leôncio, que são mulheres negras empreendedoras, que está fazendo um movimento para mudar esse cenário. Tem o movimento da Adriana, da Feira Preta, também, que é para fomentar isso. Então, me explica como 70% dos empreendedores do Brasil são negros e eles têm essa dificuldade de acesso a crédito. Eu tenho dificuldade de conseguir um investidor. E não é por falta de capacidade, meu Deus. A gente está empreendendo desde que esse Brasil é Brasil. Então, como? As quituteiras, o empreendedorismo foi a nossa sobrevivência. Desde o 14 de maio. É o empreendedorismo que faz a população negra subsistir. Não foram os empregos formais. Então, a gente precisa fomentar bastante essa questão das empresas lideradas por negros e principalmente por mulheres negras. A gente precisa falar de dar acesso, de dar educação. A gente precisa exigir, e agora conseguiu-se que nos processos seletivos, para estagiários e trainees tenham 30% de negros. A gente precisa começar a mudar a roda. As pessoas reclamam muito, o brasileiro ele tem uma questão com cota, que eu não sei porque se incomoda tanto com cota. Não gosta da palavra cota, usa meta. A gente não corrige nenhuma grande desigualdade apenas por boa vontade. O mercado não se ajusta por boa vontade. Existem candidatos, e eu não vou citar o nome porque eu não quero fazer apologia, que falam que, nossa, o mercado vai se ajustar. Não existe ajuste, tá? Nem o dólar se ajusta se de vez em quando o Banco Central não intervir. Então, vamos parar com esse discurso, né, que é para inglês ver, parar com esse discurso que o mercado se ajusta, porque nem o dólar se ajusta se de vez em quando o Banco Central não ir lá e não intervir. Então, por que quando a gente fala da minoria, que é a maioria, a questão da cota incomoda tanto? Porque a gente está falando aqui de maiorias. Mulheres na liderança, nós somos a maioria no país. Negros é a maioria no país. Então, eu não estou falando de minoria, estou falando de maioria. O que incomoda em todo esse discurso é a mudança. Porque admitir cota implica mudar o lugar de algumas pessoas ou de um grupo que toda mudança incomoda, né? Eu falando desse processo da maternidade, da paternidade, eu vejo que a nossa geração de homens, quando está dentro de uma estrutura formal, assim, ele quer participar da paternidade, mas ele não sabe como, então ele fica perdido. Ele não sabe o que ele faz ali, porque é uma mudança de paradigma muito grande se ele for olhar o referencial do pai dele, do avô dele. E aí, nesse caso, é a mesma coisa, assim, peraí, então, aí vai ter cota para ele, não vai ter para mim, eu vou ter que abrir mão do meu lugar, meus privilégios. Meus privilégios. Então,
oferecer um bem social em detrimento do meu privilégio. Nossa, Juliana, você trouxe uma coisa que eu acho que é fundamental. E aí quero só fazer um adendo aqui. Gustavo, eu estou gostando da sua participação. Bem legal. É isso mesmo, tem coisa que a gente acha um absurdo. Depois o primeiro vai ter. Bem legal. Eu acho que tem uma questão aí que você trouxe, que é a questão da sociedade. Falando com o pessoal da USP, basicamente o pessoal que estava dando aula de física e matemática, eles dizem que o incômodo com relação a cotas, seja de negro, de pessoas que vêm de escolas públicas, é porque eles não conseguem acompanhar. Então, se eles estão no nível que não conseguem acompanhar, a escola tem duas opções: ou baixa o nível, né, ou traz essas pessoas para o nível esperado. E para trazer para o nível esperado, entra a questão do tipo, não adianta olhar um pedacinho, é uma questão sistêmica. Claro. Ou seja, eu preciso desenvolver um programa de, eu diria, aceleração do conhecimento para que isso chegue até aqui. Para desenvolver esse programa, tem um monte de coisa. Tem que ter tempo, tem que ter uma pauta, tem que ter currículo, eu tenho que ter recursos para ajudar essas pessoas. De novo, como é que eu faço a oportunidade de fato ser verdadeira? E isso acontece com todas as outras coisas que a gente está falando. Então, se a gente quer de fato mulher na liderança, porque a gente acredita que uma mulher na liderança vai fazer a diferença para aquela empresa e sim trazer mais resultado, eu preciso entender que uma maternidade não é uma mochila, um adendo que eu trago aqui encostado, deixo num cantinho. É uma coisa que faz parte do todo. Por isso eu tenho visto empresas que já enxergaram essa questão sistêmica como um fator diferencial, trazendo coisas como, por exemplo, benefícios como creche, berçário, como um diferencial competitivo de negócio, e não como um favor que está fazendo para as mulheres. Né? Até porque, uma vez que a gente chega no cargo de liderança, e eu acho bacana a gente falar isso, que eu quero dar oportunidade para entrar, mas da mesma forma que aconteceu com a história para os negros, não é entrar, não é o dia 13, o dia 14. Então não adianta a mulher entrar no cargo de liderança se ela chegar numa pauta de diretoria e não consegue falar. Exatamente. Porque os homens não dão espaço. Então não adianta entrar, tem que se manter. E para se manter, a gente estava falando um pouco, né, de quais são as violências que a mulher enfrenta no dia a dia. As microagressões, né? Vamos dizer assim, as microagressões. No ambiente corporativo são essas, né? Como se ela precisasse pedir favor e se justificar por conta de uma maternidade, como se ela tivesse o tempo todo se provando de uma forma mais forte do que os homens, mesmo ela tendo feito muitas vezes uma formação acadêmica ou até mesmo uma formação prática superior à do homem. Sempre vem com um olhar de desdém, com um olhar de tipo, fala de novo, mas e qual é a sua opinião? Né? Então, assim, tem um desafio enorme de entrada, mas de continuidade. Eu sinto, assim, que não é uma questão de currículo. Eu acho que você que conhece o cenário das mulheres negras, você com certeza conhece mulheres negras com currículos absurdos, assim, de pesados. Sim, e que não conseguem a colocação que aquele currículo merece. Chega a assustar o currículo da pessoa. Sim. Não é uma questão de currículo. É uma questão de entendimento social de qual que é o lugar que você ocupa enquanto mulher. Então, não é incomum, eu mesmo já passei por diversas vezes situações desse tipo, de você ser intimidada por um homem que discorda de você em determinada reunião, seja falando palavrão, seja falando grosseria, ou seja querendo desconstruir a sua técnica, o seu conhecimento, ressaltando as suas qualidades físicas, se você está bonita, que você é muito bonita para estar aqui no meio de um monte de homem, ou sendo agressivo mesmo, tentando intimidar para ver se você muda de opinião, para ver se você muda de cenário. Isso não é incomum, na verdade isso é muito comum. Comum a ponto de, em muitos ambientes, por exemplo, eu opto por ter homens na minha equipe junto comigo, porque eu sei que para eu impor o respeito, eu preciso ser muito mais incisiva do que um homem seria. E a gente está falando de duas coisas, é interessante falar disso, né? Dessas violências, do mansplaining e interrupting. Porque são violências quando o homem mansplaina, quando o homem tenta explicar, né? De novo, o óbvio, como se a gente não tivesse capacidade de sustentar uma argumentação.
Então, isso é uma das coisas mais comuns que acontecem no ambiente corporativo. Uma outra forma, e que virou muito... Virou, Acredita nisso? e uma outra violência muito comum, que é a interrupção, né? Não deixar concluir o raciocínio. Mas teve um caso emblemático semana passada, que foi de uma candidata que foi interrompida 62 vezes. Candidata política. Uma candidata à presidência da República. E aí, assim, de novo, uma coisa que eu falo sempre, sororidade é uma coisa que tem que ser ensinada e praticada diariamente. Eu vou usar um exemplo que eu sempre falo, né, Tânia? Vamos evangelizar. Né? O conceito do evangelizar é isso. Vamos evangelizar todas com a questão da sororidade. Você não precisa, mulher, ser eleitora ou apoiar, ou ser amiga de uma mulher para apoiar ela quando ela está num momento de violência ou ela se vê sozinha numa situação dessa. Dentro de escritório, sendo assediada, moralmente, inclusive. A gente tem que praticar a sororidade com essa colega de trabalho, com essa amiga. Anyway. Da mesma forma, não dá para poder a gente achar que é normal uma mulher ser interrompida 62 vezes. Não importa o que ela vai falar, se é bom, se é ruim, se eu gosto, se eu não gosto. Ela tem o direito de fala. É o lugar de fala que a gente tanto fala. Tem que ser respeitado. Então, esse tipo de coisa não pode ser mais aceito como normal. Não cabe mais no mundo de hoje a gente achar que o outro não tem o direito de concluir um raciocínio. E isso acontece demais no mercado corporativo. E a Tânia, a gente teve a oportunidade, né? Quando você é uma mulher que tem bastante conhecimento e você é bastante assertiva, você é agressiva. Os homens consideram que você é agressiva demais, né? Que você se impõe demais. Né? Então, esse tipo de coisa. E aí, onde as poucas que tem, a gente precisa se apoiar mais, né? Precisa se fortalecer mais e não permitir mais que se passe em branco uma situação de agressão como essa, porque é uma agressão. Você não deixar o outro falar, interromper constantemente, ou as questões que são, infelizmente, são muito comuns no mercado, no ambiente corporativo, que é a questão do assédio moral em relação ao retorno de uma licença maternidade, que em situações absurdas isso ainda acontece, ela volta, ela não tem onde sentar. Que ambiente é esse? Que diversidade é essa? Que inclusão é essa? Quer dizer que a pessoa vai gerar uma vida, aliás, um futuro contribuinte, né? Porque se a gente vai ampliar, quando a gente fala de sociedade, senhores, é importante que se tenha filhos, sabe? Porque, efetivamente, a nossa crise da Previdência é porque hoje as mulheres não têm mais filhos, em número suficiente para sustentar uma população que está envelhecendo. Então, uma coisa muito maior do que o meu umbigo, do que o umbigo de 2, 3 pessoas. A gente está falando de uma questão estrutural. A sociedade brasileira está envelhecendo. E as mulheres, em função de tanta pressão, e até questão econômica também, e essa pressão de estar no mercado de trabalho, ter que trabalhar e não consegue ter filho, e tem que fazer cronograma para poder ter filho, estão tendo menos filhos. Tem que ter um filho. Porque você tem que ter um filho. Mas quase é bom. Existe essa... Existe uma... Eu recomendo, quase. É como se fosse uma imposição, entendeu? Se você for ter filho, porque não é melhor não ter, mas se você for ter, tenha um. Porque dá muito trabalho, é muita demanda. Porque tem isso, tem uma hipervalorização do que uma criança precisa. E a gente esquece do essencial que a criança precisa. Sim. E aí a gente tem uma lista enorme que você vai ver aqui e fala assim, nossa, acho que eu não dou conta de um. Né? Mas eu queria trazer um ponto a mais nessa questão do filho, porque tem a questão da maternidade, da mulher, da liderança. Certo. Mas se a gente fala da questão da sociedade e das lideranças diferentes, as famílias também estão sendo muito diferentes. Sim. Então, aquela família tradicional, né, de pai e mãe, né, e de uma gravidez, né, natural, ela hoje já não é tão frequente quanto anteriormente, quanto, né, a gente via no passado. O que isso quer dizer? Que se as empresas não se ajustarem ao que está acontecendo no mundo e entender que o mundo mudou, a gente não vai conseguir ter uma sociedade de fato, né, que seja adequada. Então, assim, práticas, políticas, iniciativas, programas que facilitem a mulher dentro desse ambiente, que facilitem a liderança, que a mulher possa dar sua sugestão, suas ideias. A gente falou aqui
da mulher não ser ouvida, quantas vezes uma sugestão de um projeto que a mulher leva não vai para frente? O homem pega a ideia, ele apresenta e a Exatamente coisa igual. maravilhosa. Exatamente Então, assim, igual. Isso tem que ser trazido à tona, esse viés inconsciente que a gente fala, de coisas que vêm no nosso, né, inconsciente, e as pessoas nem percebem, né? Eu que queria eu comentei trazer uma questão aqui, porque assim, a Jandaraci falou desse aspecto de apoio mútuo entre as mulheres e também homens apoiando mulheres em situações de violência. Eu estou falando de uma forma geral, mas assim, muitos dos líderes que eu vejo, seja homens ou mulheres, às vezes se colocam numa situação tão confortável que às vezes não querem apoiar quem já foi, né? Então houve um passado de luta, houve um passado de glória, e aí chega num determinado patamar que entra numa politicagem. Então eu não vou mais falar de minorias, eu não vou mais bater de frente, porque eu estou numa situação confortável. Eu vejo muitos líderes fazendo isso, sendo homens, mulheres, que atingiram um patamar econômico, hoje são ricos, hoje têm um grande poder e acabam esquecendo desse passado, trazendo isso como questões de vitimismo, que eu acho um cúmulo. Eu já vi líder negro falar que racismo é vitimismo. Então, assim, é um absurdo, porque é sangue do sangue, tem o mesmo tom de pele, sofreu igual, tem um histórico. E não só isso, e também muitas vezes assim, a mulher, ela tem mulheres que chegam num patamar e começam a ter comportamentos masculinos, Sim. de comando, de poder, e esquecem que, peraí, ela é mãe e a colega dela vai ser mãe também, tem uma geração que está vindo pela frente, então eu acho uma certa hipocrisia. Sim. Né? E eu acho que é importante falar disso. Porque, assim, quando eu vejo poderes econômicos, eu estudo ONU, tenho acesso aí à Europa, Estados Unidos, enfim, líderes de Dubai, eu vejo que, assim, o que falta é realmente pegar lá os 3%, dividir para os 97%, pegar o acesso e falar, não, vamos dar acesso para as mulheres votarem no mundo árabe, por exemplo, a irem em estádios de futebol. Então, assim, tem uma série de questões. Porque é só uma questão de jogo de carta, é uma questão de definição e uma questão de acesso. Eu acho que sim, que a gente tem que debater diversas coisas dando acesso às mulheres, mas muito dessas líderes femininas apoiarem não só vocês, porque se o machismo ele se faz presente através delas também quando atingir esse patamar. Então, eu não sei se foi uma... Não só por atingir esse patamar, porque é uma cultura que está impermeada em todos nós. Então, por isso que eu falo, o primeiro passo é admitir que você também tem atitudes machistas, que você também tem dificuldades com algumas coisas, sabe? Agora, essa questão que você trouxe do oprimido que sonha ser o opressor, entendeu? Isso. Então, eu acho que talvez seja utópico. Talvez não, eu acredito que seja utópico, mas talvez a gente consiga um meio termo para eu conseguir, de fato, evoluir nessa discussão, eu tenho que eu tenho que sair dessa posição de defender o meu lugar. Tá? De defender meus privilégios aqui, ó. Não, isso não pode mudar porque isso não já está confortável. Eu tenho que sair da minha zona de conforto, entendeu? Porque se ficar cada um defendendo o seu lugar, a gente vai entrar no Corinthians e Palmeiras. E a gente não vai evoluir com as questões que precisam ser evoluídas. Isso é utópico, porque eu teria que abrir mão dos meus desejos em prol de um benefício coletivo. Com certeza. Agora, se a gente conseguir enxergar o que esse benefício coletivo vai trazer de benefício para mim, para o meu filho, para as futuras gerações, talvez eu consiga parar de defender o meu lugar aqui. Uma coisa interessante, assim, quando a gente fala de duas coisas que a gente precisa trabalhar muito, né? Primeiro, existem pessoas, sim, que cometem, isso é do ser humano, né? Então, o que a gente tem que fazer, principalmente com pessoas que têm esse comportamento, de novo, eu acredito muito no diálogo e no exemplo. A gente precisa continuar acreditando no ser humano. Vamos partir da premissa que a gente precisa continuar acreditando no ser humano. O que nos diferencia dos outros seres é essa capacidade evolutiva.
Esse é o grande nosso diferencial. Sim, existem N questões de viés inconsciente. Daria uma outra pauta para a gente falar de unconscious bias, mas assim, eu não posso pegar essas pequenas referências e desistir de que eu quero que minhas filhas, meus netos e bisnetos vivam numa sociedade melhor. E para viver numa sociedade melhor, eu tenho que ensinar a eles que o importante era o ser. Que não importa a orientação sexual, que não importa a cor da pele. Então a gente começa a abranger o discurso de uma forma maior, né? Que quando a gente fala de mulheres na liderança, eu também tenho que fazer um recorte em relação à orientação sexual. Com certeza. Né? Então eu faço... Isso é importante, né? Da gente falar, e a gente não pode esquecer isso dessa transversalidade. Porque isso também isso acontece. E a história da sororidade, senhores, não é um bichinho, não é uma vacina, não é de soro, não, tá? Vem de soro, né? Que é irmã em francês, e a gente precisa praticar e falar e propagar. Quantos momentos de sororidade nós fazemos a todo momento, né? Então a gente precisa fortalecer isso. Precisa ensinar para as outras mulheres que chegaram e que acham que elas estão sendo atingidas, que a cota é prejudicial, eu não quero ser atingida por cota. Peraí, você acha normal mulheres extremamente capacitadas, gabaritadas, não chegarem em posição de conselho porque tem um clube do bolinha, a turma do golfe e XPTO que só indica um ou outro? Perfeito. Né? Será que é normal você ir a um restaurante e não ter pessoas, médio, tá? E não ter pessoas negras jantando, almoçando, apenas servindo, em pleno 2018? A gente fala o teste do pescoço. É normal você ir num grande shopping de grandes marcas, 2 grandes referências, eu não vou ficar citando nomes, em que as crianças são perseguidas mesmo com seus pais, e numa rua daqui de São Paulo, que a criança é jogada para fora, estando com o pai, porque ela é negra. Então, até quando a gente vai achar essas coisas normais? Até quando? O filho, na verdade, fingir que não está acontecendo. Ou fingir que não está acontecendo. Fingir que não é comigo. E a liderança feminina, a gente tem um papel preponderante na sociedade, porque nós educamos, somos mães, irmãs, esposas dos demais. E aí, eu queria trazer um pouco que você comentou e que você trouxe. O que a mulher está fazendo isso para chegar lá e ela muda nisso, né? Como é que a gente as iniciativas exerce, e o que a gente exerce esses papéis? Como é que a gente faz isso? Eu estava pensando uma coisa aqui, no que você trouxe, né? Por que é tão difícil isso? E até que a gente discutiu no Will, né? No fórum que a gente participou, a questão dos modelos. Que modelos que a gente está tendo, né? Quem é o role model? Então, quando a gente pensa assim, quem é o meu modelo de líder, né? Claro que agora, o modelo que me vem é o modelo mais conhecido por todo mundo, principalmente no mundo cristão, quando a gente fala que Jesus era um modelo de líder que soube se colocar de forma firme, mas soube também agregar pessoas, soube orientar e soube acolher, né? Que modelos são esses que a gente consegue seguir como ele foi? Que a gente tem mulheres que tenham voz ativa, que tenham capacidade de influência e que, na minha visão, né, o nosso papel como liderança feminina, né, nesse cenário que a gente está aqui, nessa oportunidade que está aqui, é trazer a voz dessas pessoas que não têm essa coragem de fazer. Né? Eu acredito muito nessa questão de sair do indivíduo para o coletivo. Porque quando a gente vê mulheres que assumem uma posição dessa, eu fico pensando quais são as pressões que elas têm no dia a dia e que direcionam as prioridades delas. Então, se eu estou colocando uma prioridade que é cumprir meta acima do que é uma relação de valor, que eu chamo, dentro de um processo que a gente deixa de ser só recurso, mas a gente é mais humano, como é que a gente humaniza e traz de fato, né, o que a gente precisa ter nesse mundo de humanização e de me colocar não só no lugar do outro, mas lembrar. Né? Porque você falou assim, a pessoa esqueceu, né? Eu vou contar uma coisa assim, super simples que aconteceu comigo, um paralelo. Hoje eu sou viúva, e meu marido, ele teve insuficiência renal, ficou na fila de transplante de pâncreas e rim, um transplante duplo. Então não podia ter doador da família. E aí ele começou a fazer hemodiálise. Isso faz 8 anos. E eu comecei a entrar no mundo da hemodiálise. E eu pensei assim, gente, onde eu vivia? Porque eu não conhecia ninguém que vivesse essa rotina. Eu não sabia o que era hemodiálise. E uma pessoa, né, com uma formação cultural, etc. Eu lia nos livros, mas eu nunca tinha visto aquilo. Quando você começa a ver, você fala assim, gente, isso é muito duro.
para você que está acompanhando uma pessoa querida. Então, você imagina a gente olhar o preconceito, a gente olhar uma mulher que é humilhada dentro de uma sala de reunião, a gente olhar meninas que não têm acesso à educação e que depois são chamadas de burras, porque não conseguiram ter o mesmo acesso que o outro. E a gente olha aquilo e fala, não posso ficar alheia olhando tudo isso. Então, acho que para mim o meu desafio é educar as pessoas num nível de conscientização, onde elas possam entender que se elas estão num patamar de oportunidade diferente, que elas possam perceber que o papel delas é de trazer os outros juntos, é de influenciar, é de doar o seu tempo, doar a sua educação, doar a sua inteligência, a sua capacidade de mobilizar. A voz, a liderança, né? O acesso, porque elas são influentes. Então, por que não dar espaço? Não estou nem falando de recurso financeiro propriamente, porque às vezes se for colocar a mão no bolso, fere. Não precisa. Então, vamos dar acesso. Né? Vamos usar desse meio intelectual, das parcerias, dos seus relacionamentos. Um mentor. Exato, para poder Seja de fato dar sponsor, acesso. seja mentor de Como alguém. pode fazer isso? Indo ver, vai visitar, Sai da vai bolha. conversar. Gente, assim, eu tenho uma filha de 20 anos, né, uma de 30, e é muito bacana conversar com elas, porque elas estão numa realidade com amigos e com pessoas tão diferentes. Eu falo, mãe, sabe que acontece isso na faculdade, que foi assim, assim? E eu perguntei, como é que tal coisa pra você? Porque na minha época era assim, ela fala, isso é normal. Então, coisas que hoje, né, são normais, que pra gente não era, ou que pra gente achava um absurdo, hoje tá. Então, como é que a gente está indo nessas comunidades? Como é que a gente está indo nesses outros grupos? Como é que a gente está indo em outros bairros, outras cidades, e indo, se interessando? Então, acho que a nossa capacidade para a mudança é uma capacidade que está por trás, a curiosidade, o se interessar pelo outro, e uma vez entendendo a dor do outro, como é que a gente pode, através da nossa força, dar voz a essas pessoas, mobilizar, influenciar para aquele mundo que a gente acredita que é o ideal. Eu acho que a gente tem esse desafio, né? Uma coisa que eu queria colocar ainda sobre essa questão é a seguinte. A minha grande pergunta para quem chega na liderança, está nesse patamar, é o seguinte. Já que o ego, todos nós temos um ego, né, muito forte e tudo mais, e te faz se colocar nessa situação de privilégio, a pergunta é, que legado você quer deixar? Eu acho que é justamente Que legado? O que é que você vai entregar que começa a mudança. antes, para depois de você? Porque quando a pessoa consegue entender que a história dela, ela pode se perpetuar, porque ela não é aquele cargo, ela está, mas o que ela pode transcender aonde ela está, ela começa a ter a empatia, a buscar estar no outro e sair da bolha, que é o que você tanto falou muito bem, Tânia, precisa sair da bolha. Nós vivemos em bolhas. Existem estudos também que falam, somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, se a gente vive na bolha, se a gente não faz o que a gente fala muito na questão racial, faz o teste do pescoço, levanta, vai ver, né? E a gente tem N situações que permitem que a gente faça isso. Meus amigos, ninguém mora num prédio abandonado porque acha bonito, né? Ninguém fica na rua, é engano. Não entre nessa ilusão, porque a gente vê muito, né? Ninguém fica numa situação exposta, disposição, fragilizada, porque quer ser vítima. Nenhuma mulher é assediada, por que ela não falou? Né? Mas como assim? Por que ela não fez uma denúncia no RH? E as consequências? E as consequências dessa denúncia? 10, 20 anos depois, como foi os assédios de Hollywood, no Me Too. Por quê, né? Por que será? Porque a violência que ela sofre no momento dessa denúncia, às vezes ela fica muito em situação vulnerável, ela não quer passar por isso, né? E fora é desacreditada. Exato. O que foi que você fez? Nós perguntamos isso, né? Mas o que foi que você fez para ser estupradora? Que roupa você estava usando? Que roupa estava Que roupa usando? você estava usando? Então, quando a gente pensa, e aí a gente fala, poxa, mas a liderança feminina. Por isso que é importante ter mais mulheres na liderança, porque nós vamos ter esse olhar. E quando a gente fala de legislação, por exemplo, a gente fala de uma licença paternidade melhor, porque hoje a gente tem multinacionais, né? Mas de uma forma geral, é aqueles 10 dias, 15 dias, mas por que não? Né? Principalmente agora que existem casais homossexuais que adotam crianças, também precisam
ter uma licença para dar um acompanhamento. Sim, Então, quando a sim. gente precisa pensar nesse todo, então eu preciso ter mais mulheres em todas as esferas de poder, preciso ter mais mulheres no judiciário, fazendo um papel, olhando, tendo um olhar diferenciado sobre essa questão da violência contra a mulher, porque esses assuntos não estão dissociados. Liderança feminina, combate à violência, eles não estão dissociados, porque muitas mulheres não saem de situação de violência porque elas não têm como sustentar a família, porque ganham menos, né? E elas não conseguem sustentar os filhos. E isso não tem classe social. Então, quando eu falo de ter mulheres ganharem mais, ou igual ao homem, ou estar em posição de liderança, eu também estou atingindo uma outra mazela da nossa sociedade brasileira, que é o 5º país que mais mata mulher no mundo. Aqui, durante essa conversa, com certeza já foram assassinadas. Da hora que a gente chegou até aqui, 2 mulheres foram assassinadas. Essa é a nossa estatística. A cada 11 minutos, uma criança é estuprada no nosso país. É disso que a gente está falando. E isso, acho que sair da bolha que você mencionou é, assim, essencial. É entender que a sua realidade não é a realidade que está posta. E sabe o que? E por que tem que sair da bolha, né? E a realidade não é minha, doce também. Porque ela volta. Então, se eu estou saindo, como a gente viu no grupo de Perdizes, que está falando de assalto aí na região. Não passou. Eu falei, tem assalto lá, então esse assalto lá não está distante de mim, né? Está impactando minha vida. Então, assim, tudo isso volta. A gente está num ambiente coletivo. Então, a gente tem que olhar para o coletivo, sabendo que a gente não está alheio. Quer dizer, estar alheio não vai nos facilitar em nada também. Exato. A gente vai... Então, uma conversa maravilhosa. A nossa próxima segunda-feira vai ser a comunicação feminina, também vai dar uma continuidade desse assunto. Hoje a gente quebrou a regra, por minha permissão também, eu tenho aí liberdade junto aos patrocinadores. Normalmente a gente faz 40 minutos, a gente passou de 1 hora aqui hoje, porque esse espaço feminino é raro ver. Então, eu não tenho méritos por isso, pelo contrário, agradeço a todos os participantes de investirem tempo conosco aqui, aceitarem o convite, é um prestígio aprender com vocês. E a sociedade em si, porque esse vídeo ele vai ser propagado para muita gente, conto com a colaboração de vocês também, das suas lideranças. Então, para encerrar, eu acho que nem teve muitas perguntas, né? A nossa audiência até ficou muito surpresa com o que foi falado, porque é a nossa realidade, mas pouco se fala. E esse debate precisa ser sempre muito, muito bem mencionado. Eu vou pedir a gentileza para iniciar, que vocês se apresentem falando dos seus contatos, onde fica fácil ter acesso a vocês, pode ser um LinkedIn, uma página no Facebook, enfim, algum contato que vocês possam deixar, até para que a nossa audiência tire dúvidas com vocês, entre em contato, para a gente dar fomento ao que a gente iniciou aqui hoje. Tudo bem? Tudo bem. Acho que eu vou deixar mais fácil aí, como o meu Kids falou. Obrigada mais uma vez pelo convite. Prazer estar com vocês, mulheres poderosas. E que seja o primeiro de muitos. Né? Sim, será. Podem me localizar como Tânia Moura no LinkedIn. E vou ter o maior prazer de dividir com vocês aí todas essas questões de liderança feminina, gestão de pessoas, arte e educação. Contem comigo. Bom, mais uma vez, obrigado, meninas, por dividir a fala aqui. Podem me seguir no Instagram, Jandaracy Araújo, no LinkedIn também, Jandaracy.araújo. Então, assim, com esse nome, gente, vocês me acham facinho, né? E a gente vai discutir, sim, sobre liderança feminina. Eu falo bastante sobre esse assunto, sobre a questão de combate à violência e sobre liderança feminina, principalmente, e sobre negócios, né? Também pode mandar perguntinha que a gente fala. Eu vou estar lançando uma série agora sobre precificação, que eu sou especialista em finanças, então a gente vai estar falando sobre isso, então podem seguir também no meu canal no YouTube. Maravilhoso. A mim vocês encontram no LinkedIn, Juliana Ziahana, Z-Y-A-H-A-N-A. O nome é um pouquinho difícil, mas é fácil de achar. Estou à disposição de todos vocês, foi um prazer enorme estar com vocês. Você, meu Kids, novamente. E estou à disposição de todos.
É só me achar lá no LinkedIn, fazer contato e a gente se fala. Muito obrigada. E para me encontrar super fácil, meu Kias Melo também, via LinkedIn ou seguindo o talk show que a gente faz toda semana. O William Bonner, ele encerra falando um boa noite na bancada do Jornal Nacional. Eu vou fazer diferente, eu vou dar uma salva de palmas para essa mulherada que está fazendo a diferença, que tem voz. Eu tenho certeza que a nossa audiência está aí, na sua casa, no seu escritório, onde você estiver, que você também está batendo palmas e está emocionado junto com essa mulherada. Então, muito obrigado e ajudem a propagarem essa live, a levar essa informação, a essa conscientização, porque o que de fato a gente precisa antes mesmo de mudança é reconhecer os problemas, ter consciência de quão profundo é e quanto impacta a nossa sociedade, infelizmente negativamente, né? A gente ainda não está num patamar de falar de prosperidade, a gente pode correlacionar, mas ainda estamos na construção, no aprendizado. Então, muito obrigado a você que ficou conosco até esse momento. E é isso aí. Uma boa noite a todos. Obrigado. É muito assunto, né?